elevando, elevando o nosso pensamento ao Criador, às forças maiores que regem todo esse universo, para que possamos nos afastar um pouco das vibrações terrenas, tantas vezes conturbadas, que nos tiram do equilíbrio que tanto precisamos, para que possamos, nesse instante, com as nossas vibrações focalizadas na luz, buscarmos essas correntes de amor e proteção que envolvem todo o nosso planeta. Que os nossos irmãos iluminados possam estar presentes, tanto na sala do GEAC, quanto na sala ou nos ambientes de cada casa que está ligada através das ondas invisíveis que nos comunicam sem distâncias, que possamos estar juntos nessa grande equipe de luz, trabalhando, servindo, doando e recebendo a proteção, o amparo, o fortalecimento, para que possamos todos juntos absorver as informações trazidas aqui hoje e refletir sobre esse tema tão importante, para que sejamos nós também uma pequena luz na vida de outras pessoas que passam pelas nossas vidas em silêncio e que nem sabemos das suas necessidades. Que possamos servir e passar, como nos ensinou André Luiz, sendo instrumentos do amor divino para que nossas vidas sejam úteis, hoje e sempre. Com a tua permissão, Jesus, iniciamos o nosso estudo. Graças a Deus. Vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, como nós já falamos, é realmente. Está fazendo eco no seu telefone, Janderson. É realmente muito importante e desafiador, e que muitas vezes nós, todas as pessoas já passaram por esses momentos, não existe ninguém encarnado ou desencarnado que não tenha em algum momento passado por essa. Tira o som, Jonas. Eu tirei. Não, tá com som. Agora sim. Que tem duas coisas ligadas no mesmo ambiente. Sim, tá no modo apresentação. Deixa eu ver. A Fernanda pediu aqui. Ó, vocês estão vendo bem? Ou vocês preferem assim, com os quadradinhos ao lado? Jacinta, a gente não tá, você não compartilhou. Então é isso. Deixa eu ver de novo. Você está compartilhando. Estou compartilhando. Estou sim. O Janderson está vendo. Deixa eu ver. Ah, tá. Então é porque eu Eu estava estou aqui vendo no. também. Ah, Dá para Então tá ver. bom. É melhor assim, pequeno, hum, olha, ou é melhor assim com a tela cheia, melhor com a tela cheia. Assim tá né? jóia. Tá, Assim tá ótimo. tá bem. Vou fechar Então, aqui. ok. Então vamos continuar com a tela cheia. Como eu estava dizendo, esse é um tema muito sensível, realmente muito complexo, e que envolve muitas energias espirituais. Por isso, tem sido difícil. Desde o momento que eu comecei a preparar essa palestra, esse trabalho de hoje, são muitos desafios, porque nós precisamos falar sobre isso. Aliás, acho que há tanto sofrimento hoje no mundo por não se falar sobre isso de uma maneira mais clara e objetiva, né? Vocês podem ver nessa primeira imagem que está aqui, onde eu digo que o objetivo do estudo é refletir sobre algumas, porque nós não podemos ter a pretensão de falar sobre tudo, né? Algumas matrizes psicológicas e espirituais que podem levar alguém a pensar em desistir de viver.
Aqui embaixo, na imagem, bem no finalzinho, tem um pontinho vermelho, que é uma pessoa, dentro desse imenso labirinto que é a nossa mente. Nós temos grandes desafios ao estarmos encarnados nesse corpo físico. Desencarnados, quando temos um pouco mais de conhecimento e entendimento da vida, nós temos uma visão mais ampla a respeito dos porquês, a respeito dos desafios e daquilo que a gente precisa viver e aprender. Quando estamos encarnados, tudo fica mais nublado, mais esquecido, mais limitado. E aí sim nós nos sentimos dentro desse enorme labirinto que faz com que a gente dê muitas voltas, às vezes, no mesmo ponto, no mesmo assunto, ou pareça estar andando em círculos. E é desse desafio que nós vamos falar hoje aqui sobre quando a vida fica pesada, tá? Vamos lá. Alguns estados mentais que podem potencializar a ideia de que a pessoa quer desistir de viver. Então, esses estados mentais e emocionais são diversos, mas olha, a solidão, a depressão, os distúrbios mentais de uma maneira geral, eles realmente pesam bastante nesse sentimento. Geisa, feche o seu microfone, por favor. Enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, que muitas pessoas sofrem na vida, abusos de todos os tipos, a pobreza extrema, porque enfrentando a pobreza extrema, você muitas vezes tem esse pensamento de que para que eu vou continuar vivendo? O fanatismo religioso que leva muitas pessoas dentro de um grupo a desenvolver essa ideia de que não deviam mais viver, deviam fazer um pacto, como nós já vimos, pessoas mais velhas como eu e Sânia, passamos por experiências que passaram na televisão, como o pastor americano chamado Jim Jones, que levou um número enorme de pessoas a cometerem esse ato juntas. Negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo e drogas. Tudo isso leva a estados mentais alterados, tudo isso influencia no funcionamento mental da pessoa e interfere nas matrizes que levam os nossos pensamentos a se formar, os nossos sentimentos, emoções e virem a se tornar ações. Essa própria imagem dessa pessoa aqui no canto de uma parede nessa posição abaixada e com o rosto escondido, esse sentimento de que você não aguenta mais, de que está tudo muito difícil, muito pesado, de que você só quer se esconder, você só quer desaparecer, é muito presente nas pessoas, de uma maneira geral, que enfrentam esses sentimentos, isso que eu descrevi aqui, as depressões, a solidão, ah, as perdas afetivas e as Jacinta, drogas. você não Oi? está passando os slides. Não, eu fiquei só nesse, para Ah, poder tá. explicar sobre isso, para poder chegar nos É. outros. Tem muita coisa para falar hoje, mas vou já passar. Então, o suicídio, eu coloquei aqui embaixo, ele é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. E como eu mostrei aqui nessa última linha, o alcoolismo e as drogas, eles entram nessa parte justamente porque eles alteram as conexões neurais. Eles fazem com que as pessoas alterem o funcionamento químico do próprio cérebro, e isso também contribui bastante. Agora sim, as características espirituais que contribuem para isso, elas estão aqui. São, deixa eu ver, agora passou direto. Imaturidade espiritual, egoísmo e orgulho, que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que são as maiores feridas da humanidade, são o egoísmo e o orgulho, o desconhecimento do mundo espiritual,
a falta do autoconhecimento, a falta de propósitos claros e, por último, mas não menor, a obsessão. Um dos grandes fatores que interferem realmente na decisão de uma pessoa de cometer esse ato, muitas vezes, é a obsessão. É muito complexo, realmente, a pessoa chegar ao ponto de decidir que não quer mais viver. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas em alguns momentos parece que é a única saída, não é? Para as pessoas. E é por isso que a gente está falando. Então, os espíritos que estão encarnados aqui no planeta, de uma maneira geral, pode ver na classificação dos espíritos, na explicação inicial de Kardec no Livro dos Espíritos, ele diz sobre as categorias de espíritos. Nós estamos dentro de uma categoria que nos qualifica como profundamente imaturos. É como se a gente fosse ainda infantilizados, espíritos infantilizados. Nós não vivemos ainda a maturidade espiritual para tomar decisões mais acertadas, para saber analisar as situações de uma maneira mais ponderada e sensível antes da gente tomar as decisões, tá? O egoísmo e orgulho porque nos colocam muitas vezes no centro das atenções, como se nós fôssemos realmente o foco para onde tudo converge no mundo. E o desconhecimento do mundo espiritual, porque nós não sabemos realmente o que nos espera do outro lado. Durante séculos, as religiões passaram para nós a ideia de que a vida era só isso aqui, de que se acabava no final, no momento da morte, e tudo bem, a gente ia ficar lá esperando até que houvesse o renascimento dos espíritos ou a gente passasse o resto da vida em penas eternas. Então a gente não tem a noção do mundo espiritual. Embora a religião, a moral, as filosofias condenem essa ideia como contrário às leis da natureza, todos nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que é que não se tem esse direito? Por que é que o homem não é livre para pôr um fim aos seus sofrimentos, né? E aí a gente coloca que estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram a esse ato, de que é uma falta, porque constitui uma infração de uma lei natural, de uma lei moral. A vida foi dada a você por Deus, pelo Criador. Seus pais geraram um corpo físico, mas o espírito imortal veio para a vida na Terra através de mecanismos que estão além da sua vontade, do seu entendimento, e que é um ato estúpido, porque ninguém ganha nada com isso. Pelo contrário, você vai enfrentar outros sofrimentos porque a vida continua. E o Espiritismo procura nos ensinar isso através dos fatos que ele coloca e dos inúmeros relatos que chegam até nós através da literatura espírita, que é o que eu vou mostrar em seguida. Ninguém pode enganar a consciência cósmica, que se expressa na harmonia do universo e pulsa na consciência humana individual. O homem é parte de uma equação matemática e está inserido nas leis naturais que regem todo o universo. Eu sei que é complicado, às vezes, e difícil para a gente entender que nós fazemos parte, como aqui está dito, de uma equação matemática, mas sim, nós estamos presentes na Terra, vivemos, ninguém vive isolado, o homem foi feito, foi criado para viver em sociedade. Nós vivemos com famílias, com pais, com mães, com filhos, com sobrinhos, tios, vizinhos, colegas de escola, de trabalho, e todas essas interações entre as pessoas é que fazem com que o espírito evolua. É através da interação, através do contato, através das lutas, através do envolvimento, dos relacionamentos, que a gente cresce. Quando a gente está sozinho, isolado do nosso campo, nós não crescemos. Então, portanto, essa é a equação da qual a gente faz parte, porque uns precisam dos outros para crescer e evoluir. E quando a gente quebra esse padrão,
nós estamos simplesmente desistindo do que estava planejado e fazendo com que tudo mude de figura não só para nós, mas para as outras também. Aí o Espiritismo, como eu disse antes, ele foi, digamos assim, tomou a cargo dele mesmo a tarefa de explicar o que acontecia desse outro lado da vida, e isso fez com que a gente tivesse um outro olhar sobre o ato de acabar com a própria vida. Veja bem, na questão 957 do Livro dos Espíritos, Kardec diz: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? As consequências são muito diversas. Não há penas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual você não pode escapar, que é o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, e nem é igual, porque depende das circunstâncias. Eu estou querendo tirar isso daqui, não estou conseguindo. Vamos para cá. Depende das circunstâncias. Hoje está difícil, viu? Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será ainda mais difícil do que aquela cujo curso interromperam. Então, esse é um conceito que foi trazido há mais de 100 anos atrás, no Livro dos Espíritos, quando as pessoas perguntavam a Kardec o que acontecia. E ele mostrou que nada é fixo, não existem penas fixas, todos os casos não são iguais. Existem pessoas que têm uma grande dificuldade de compreender essa parte. E, no entanto, para outras pessoas, compreender que a vida continua, que é a tarefa que o Espiritismo tomou para si, de explicar que somos espíritos imortais, alguns estão encarnados, outros estão do outro lado da vida, em outra dimensão, mas a vida continua. Então, se eu resolvo interromper a minha existência, num determinado momento, seja por que motivo for, seja por qual tipo de desequilíbrio, seja por obsessão, influências obsessivas, eu vou interromper um processo que não me pertence e vou interromper também um processo que ainda não foi concluído, que a gente vem para a Terra para cumprir as nossas tarefas e aprender as nossas lições e evoluir. Então, como eu sempre uso o exemplo, é como se nós fôssemos um carro que nós colocamos combustível no tanque daquele carro. Se você resolve parar e não andar mais com aquele carro, o combustível, de certa forma, não vai desaparecer. Ele vai continuar ali no tanque, vai evaporar um pouquinho, mas ele não vai esvaziar repentinamente só porque você resolveu parar. Então, de alguma maneira, aquele combustível tem que ser gasto. Quando o espírito que resolveu desistir da vida chega do outro lado, a primeira coisa que ele sente é uma decepção profunda, porque ele se dá conta de que a vida não acabou, a vida continua. E dependendo da maneira como ele desistiu de viver, ele vai sentir as mesmas dores, ele vai sofrer os mesmos tipos de sofrimentos, porque ele ainda está repercutindo a sua própria ação e gastando aquele combustível. Hoje em dia, a, a literatura espírita mais moderna, as comunicações que são recebidas pelos médiuns mostram que há uma nova dinâmica no mundo espiritual, no plano astral, de receber os espíritos dos desistentes de uma outra forma, que muitas vezes não precisam ser passadas penas tão longas. Eles podem ser resgatados, eles podem ser amparados, para que eles possam aprender as coisas de outra forma. Tudo no mundo espiritual é proporcional ao desenvolvimento do entendimento humano. Aquilo que era possível ser dito há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, ou no tempo de Jesus, através das parábolas, que era limitado ao entendimento da época, hoje, depois desse tempo todo passado, podemos ter acesso a outro tipo de coisas, outro tipo de informação um pouco mais completa. Como vocês lembram,
de alguns livros de André Luiz, da série dos livros de André Luiz, ele fala sobre telas de cristal, ele fala sobre aparelhos de comunicação, e que hoje em dia nós temos acesso a tudo isso com muita facilidade. Então, hoje, nós temos uma outra visão e um outro entendimento ampliado. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento trazido pelo Livro dos Espíritos e as outras obras de Kardec, para que a gente tenha uma base, para poder falar sobre isso de outra forma e ampliar esse pensamento para outras coisas, né? Aqui nessa literatura, por exemplo, ele traz do livro Loucura e Obsessão, que é do Divaldo Franco. Esse livro é extremamente importante, é um livro muito rico, que traz bastante informações sobre vários assuntos que são importantes para o nosso entendimento. Eu recomendo muito a leitura. O espírito aqui fala: em verdade, eu era obsidiada, sofria perseguição de adversários residentes na sombra, mas não pensem que eu ajo egoisticamente, esquecida do amor de vocês. Pelo contrário, eu atuo em homenagem ao seu amor e por amor também. Essa, infelizmente, é uma justificativa que é muito usada por pessoas que decidem acabar com a própria vida. Elas acham que estão agindo por amor. Pessoas que tiveram decepções amorosas, pessoas que tiveram perdas muito grandes, elas resolvem que vão acabar com a própria vida, achando que estão fazendo aquilo por amor, não entendendo, justamente porque é um estado de alienação que vai sutilmente se instalando e se aprofundando, não entendendo que esse é um ato de profundo egoísmo. Porque quando você desiste de viver, você deixa para trás um grande sofrimento para as pessoas que ficam aqui. Eu nunca esqueço da notícia quando eu ouvi, eu morava ainda na Noruega, de que o ex-marido dessa princesa Marta, que agora se casou, resolveu acabar com a própria vida na véspera de Natal. Para mim, esse foi um simbolismo de um ato de profundo egoísmo dessa pessoa. Porque em momento algum ela pensou nas pessoas que estavam aqui e que iriam sofrer para o resto da vida essa lembrança, os seus filhos ainda pequenos. Mas aí, ao mesmo tempo, eu digo, essa pessoa não pensou em ninguém, ela foi muito egoísta. Como é que uma pessoa que chega ao ponto de tomar essa decisão tão radical, tão dolorosa, tão difícil, pode pensar em alguma coisa? Não tem como, né? Então, nós precisamos refletir sobre isso de uma outra, com uma outra visão, de que uma pessoa que chega a tomar essa atitude, ela não está mais dentro do seu estado de equilíbrio e entendimento de maneira alguma. Então, é uma pessoa doente, espiritualmente e mentalmente, que precisa de ajuda. E quando eu digo isso, doente espiritualmente, não pensem que são algumas pessoas que são assim e as outras não. Quando vocês viram o filme do Divaldo Franco, quando ele falou que ele pensou, sim, em tirar a própria vida, perturbado com as influências espirituais que ele não compreendia, ainda era jovem, não sabia direito como lidar com aquilo, e foi lá para o elevador Lacerda e resolveu que ali ele ia acabar com a vida. E depois o espírito conversou com ele desistiu, obviamente, e está aqui para nos contar essa história. Mas se até essa pessoa, que hoje é o mensageiro de tantas mensagens importantes na nossa vida, passou por esse pensamento, você acha que nós não passamos? As outras pessoas comuns também não passam? Pois passam. Não existem níveis diferentes desse pensamento. Alguns têm um pensamento fixo, de que resolvem que vão arranjar uma maneira de fazer aquilo, outros passam aquilo pela cabeça apenas por alguns momentos de grande desespero, de desafios, de testes muito difíceis, em que você, às vezes, duvida da sua fé, duvida de Deus, se pode dizer assim, e pensa: não, é melhor não viver mais. Isso passa sim, e é para isso que nós precisamos ter o entendimento, o conhecimento, principalmente das coisas espirituais,
para que a gente possa lutar contra esses pensamentos e chegar ao ponto de compreender isso não é uma opção. Isso só vai causar mais dor e sofrimento, e não só para você, mas para os outros também. Você não vai ficar livre do seu problema, você vai criar um problema maior para você, como espírito imortal, e para quem fica também. Essa outra Esse outro depoimento que Chico trouxe dizia: refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. E nesse passo desacertado, todos os elos do meu passado se reconstituíram, religando-me às trevas interiores. Até que numa noite de supremo infortúnio, resolvi tomar a taça fatídica que me liquidaria a existência nessa carne. Então, ele diz aqui, religando as trevas interiores, mostrando que todos nós, vida após vida, voltamos aqui para a encarnação, voltamos aqui para a Terra com o propósito de aprender. Mas isso não quer dizer que nós somos seres evoluídos, que nós já nos livramos do passado, que já nos livramos da dor, do sofrimento, dos problemas. Nós estamos aqui justamente para aprender a lidar com eles, aprender a vencer cada vez mais as nossas próprias trevas interiores. E quando a gente se entrega a essas ideias equivocadas, por falta de conhecimento espiritual, por falta do autoconhecimento, por falta de estudar e aprender, como foi dito lá atrás, aí sim a gente acaba cometendo coisas das quais a gente se arrepende profundamente. Aqui, num outro livro que traz muitas informações sobre isso, de Ivone Pereira, a espiritualidade descreve fatos e situações complexas vividas por essas pessoas e ainda nos informa sobre os aparelhamentos incríveis que existem no mundo astral, que usam a serviço do amor e da misericórdia de Deus. E destaca um trecho. O próprio traumatismo que esse tipo de desencarne acarreta, ou seja, gera um trauma no perispírito, leva as pessoas a lugares afins, que corresponderão ao seu estado vibratório e mental, e para que elas se desfaçam dos fluidos vitais que são impregnados e ficam impregnados nos corpos materiais. Às vezes eu vejo as pessoas falando duas coisas. Uma é que, eu acho que essa é a minha última encarnação aqui na Terra. E a outra é, quando eu desencarnar, eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para uma colônia. Isso se for espírita, né? Se for de outra religião, pode dizer que quer ir para o céu, que quer ir para o nirvana, que quer ir para o paraíso. Jamais ninguém quer ir para o purgatório nem para o inferno. Mas sinto muito dizer que quem vai nos levar para esses lugares, bons ou não, somos nós mesmos. São as nossas ações, pensamentos, escolhas quem vão gerar a energia, a vibração que nos envolve, e que essa vibração e essa energia, como ele diz aqui, o seu estado vibratório e mental, é quem vai atrair a gente para o lugar para onde nós temos que ir. Essa cena que está aqui do lado é uma das cenas do filme Nosso Lar. Aliás, é essa e da próxima página, que mostra que os charcos astrais, que são formados de substâncias que são drenadas dos corpos espirituais, que a gente tem o corpo físico, o duplo etérico, enquanto a gente está encarnado, e o perispírito, que continua mesmo depois que a gente desencarna. Esse perispírito, ele é uma espécie de forma ou molde que vai gerar os outros corpos nas novas encarnações. Então, esse perispírito fica impregnado de todas as nossas emoções, sentimentos, ações, atitudes, porque tudo é energia, né, gente? A gente não pode esquecer disso. Tudo é energia. Então, essa energia, se é boa, ela sublima, eleva, traz leveza. Se ela é ruim, se ela é gerada por ódio, disputa, competição, todos os tipos de emoções negativas e sentimentos negativos, ela vai virar
como se fosse uma coisa viscosa e pegajosa que fica aderida ao nosso perispírito. E é aí para onde que a gente precisa ir, para esse tipo de lugares que são o reflexo daquilo que nós fomos em vida. Nessa outra imagem, ele mostra pessoas vestidas assim com um capitão do mato com um chicote que deveria usar para os escravos, o outro um homem aqui de terno com uma maletinha que pode ser um político, aqui uma pessoa da Idade Média com uma roupa bem elaborada, outra com uma roupa mais de mulher da vida, como se dizia antigamente, né? Então, nós vamos manter a imagem e o personagem do jeito que nós vivemos em vida. E, embora temporária, essa estadia no umbral é dolorosa e complexa e varia de acordo com aquilo que a gente fez e o tipo de morte que a gente vivenciou. Alguns ficam por aí poucas horas, outros vão levar meses, outros vão levar anos. E normalmente vão ficar aí o tempo que restava para que concluíssem o compromisso da existência que eles cortaram. Ou seja, vão ficar aí enquanto não gastarem aquele combustível que ele estava reservado para aquela encarnação, pois trazem grande quantidade de força vital ligada ao corpo material e o ato de cortar aquela existência gera uma desorganização mental, nervosa e vibratória. O sistema neurológico fica completamente desequilibrado, os nervos nesse sentido, né? E as vibrações ficam completamente desequilibradas. Por isso que muitas vezes nós atendemos nas sessões de desobsessão, na mediúnica, espíritos que acabaram com a própria vida material e continuam vagando pelas ruas, continuam fazendo as mesmas coisas, ou às vezes se sentem perdidos, não enxergam ninguém, não veem ninguém. Por quê? Essas forças vitais animalizadas que ele fala aqui são a nossa parte que nos liga às forças telúricas, às forças terrestres e materiais. Então, a pessoa não enxerga nada. Mesmo que o espírito de luz esteja ao lado dele, naquele momento, ele não consegue ver, porque ele ainda está demasiadamente animalizado, materializado e com a sua mente completamente desestruturada e desequilibrada. Então, ele realmente não consegue ver nada. São grandes sofrimentos que as pessoas acabam enfrentando. E principalmente, não só para o desencarnado, mas para nós, aqui encarnados, ainda é muito presente, porque muitos, ao perceberem a extensão dos seus atos, somados à sua história pregressa, desenvolvem uma grande carga de culpa, que ao invés de libertá-los, torna-os mais pesados e incapazes de superar a situação que vivenciam e perceber a ajuda que muitas vezes lhes é oferecida. Então, além de toda a parte material, digamos assim, física, do desequilíbrio vibratório, energético, ainda há esse sentimento de culpa que às vezes a gente carrega para outras existências e que está sempre presente na nossa vida como se fosse uma corrente pesada nos puxando para trás. Qualquer coisa que acontece ao nosso redor, a gente fala, ai meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Ou, ai, aquela pessoa, eu fiz alguma coisa errada. Mesmo sem pronunciar, às vezes esse pensamento vem à nossa mente, porque nós carregamos essa carga de culpa que desequilibra qualquer um. É como se nós fôssemos esse chão cheio de sulcos, cheio de espaços abertos, de dores e sofrimentos que a gente carrega vida após vida. E nós estamos aqui nessa terra, precisamente nessa encarnação, para aprender sobre isso e para que a gente possa lutar e vencer essa batalha. Porque viver todos os dias aqui na Terra é uma luta, é uma verdadeira selva. São dificuldades financeiras, são dificuldades de saúde, de relacionamentos, o tempo todo exigindo a nossa paciência, a nossa tolerância, compreensão, exigindo que a gente respire
10 vezes para seguir em frente e fazer aquilo que nós precisamos fazer. E quando a pessoa chega ao momento de desistir da vida, é porque ela guardou demais aquilo dentro de si mesma, ficou com aquilo acumulado, tentando lidar talvez com as coisas sozinha, e isso é impossível, porque a gente sempre precisa de ajuda. E aí eu coloquei aqui nesse iceberg, mostrando a parte de cima é o que a sociedade vê, né? A gente olha assim para uma pessoa e diz: Ah, esse pedacinho que está de fora, né? Ah, tá tudo bem. Você pergunta para a pessoa: Como é que você tá, fulano? É a pessoa: Ah, tudo bem. Oi, como tá? Faz tempo que eu não vejo. Não, tá tudo bem. Mas dentro dela, ou seja, a parte de baixo do iceberg, aquilo que a gente não vê, que está lá dentro de cada um de nós, é bem diferente. Dentro da pessoa, dentro da mente dela, do sentimento dela, existem várias afirmações negativas. Eu nem não coloquei as coisas positivas, porque nosso propósito hoje é entender exatamente como lidar com essas coisas difíceis. E quanto mais a gente se apega a essas coisas difíceis e desafiadoras, mais a gente deixa de enxergar as nossas coisas boas e positivas, né? Então a pessoa pensa que ela é feia, que ela é um idiota, que ela é burra, não tem esperança de viver, que ela é gorda ou gordo, que ninguém a entende. Ela sente culpa, depressão, revolta, mágoa, tristeza, raiva. Ela carrega traumas das suas vidas anteriores e dessas vida da infância que ninguém sabe, que às vezes você diz uma coisa tão simples e a pessoa, meu Deus, faz um escândalo ou se desequilibra completamente. Você, nossa, mas o que que eu fiz? Mas você não sabe que aquela pessoa guardava um trauma, uma dor tão profunda lá na infância dela, né? Ela traz problemas de relacionamentos, problemas financeiros, de baixa estima, que são muito sutis às vezes, ou que são escancarados, que a pessoa se acha menor, não merecedora, não é digna de vencer, ou de concluir, ou de realizar. Ela se sente sozinha, ela tem transtorno bipolar, ela tem borderline, ela sente muito medo, ela tem sentimentos de rejeição, ansiedade, ou ela sofreu abusos que a gente não sabe, ela tem vergonha de aparecer em público, de falar, porque as pessoas podem julgar, ela acha que ela não vai conseguir fazer nada. Então, olha como é complexo essa imagem que a gente carrega dentro de si mesmo e que a maioria das pessoas não tem noção de nada. Você só vê a pessoa ali por fora e diz está tudo bem. E mais uma vez eu digo, essa frase aqui que foi colocada, esse estado de desistir da vida é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. Alienação porque vai afastar, alienar você daquilo que está ao seu redor. Isso que é alienação. Não é só alienação mental, é alienar, afastar você literalmente de tudo que está ao seu redor, para que você deixe de ver o céu azul e continue apenas vendo todas essas afirmações que você carrega dentro de si. Aí você vai sutilmente construindo essa baixa estima, esse medo profundo de viver, enfrentar as coisas, essa certeza de que você não é bom o suficiente, que as pessoas não vão gostar de você, que quando você falar alguma coisa elas não vão achar nada interessante porque você não é interessante. Todo tipo de pensamentos negativos que a gente tem vai sendo construído sutilmente até que ele toma um volume tão grande como essa imagem do iceberg, que ele se torna insuportável. Quando a pessoa chega ao ponto de desistir da vida, é porque ela não suporta mais. O próprio ato, que é difícil, porque vai contra o seu instinto de proteção e sobrevivência, porque quando você, por exemplo, mergulha no mar, e você tem a sensação de que você não pode respirar, você desesperadamente tenta sair daquela água. Quando você estiver no meio de um fogo, você vai tentar escapar. Esse é um instinto que vem junto com o ser humano desde sempre, desde quando a gente existe nesse planeta.
O instinto de sobrevivência é o que protege a gente para que a gente mantenha a vida. Então, a pessoa ir contra esse instinto, ter a coragem de chegar a esse ponto, é porque o volume de peso que ela está carregando já está insuportável a ponto de ela achar que aquilo é a única saída. Num outro livro chamado Novos Rumos da Medicina, que a doutora Marlene Nobre colocou um trecho no livro dela, Obsessão e Suas Máscaras, que analisa a obra de André Luiz em vários pontos ligados a distúrbios mentais, obsessivos e, do ponto de vista médico, é muito bom esse livro, Obsessão e Suas Máscaras. O doutor Inácio Ferreira, reforçando o que já tinha sido dito pelo doutor Bezerra de Menezes na obra Loucura sob Novo Prisma, enfatiza que os médicos precisam se desviar um pouco das suas investigações puramente materiais, lançando-se ao estudo e às experimentações no campo espiritual. Antevendo o futuro, ele ressalta: precisam compreender e chegarão a essa compreensão, quer queiram, quer não, de que 70% dessas tragédias que se desenrolam na humanidade, produzindo esses desequilíbrios mentais, são consequências de atuações psíquicas partidas do mundo invisível, aos nossos olhos materializados, porém percebidas e sentidas pelo nosso sexto sentido. Então, nós vivemos constantemente, como sempre repito, a perguntinha lá do Livro dos Espíritos que o Kardec fez, 459. Os espíritos nos influenciam? E eles respondem: a maioria das vezes são eles que vos dirigem. E muitas pessoas ouvindo isso dizem: ah, mas isso é um absurdo, que é isso? Então, o tempo todo os espíritos estão tomando conta da nossa vida? Sim, eles estão o tempo todo ao nosso lado. Bons ou maus, muitos ou poucos, vai depender da nossa vibração. Vai depender de que tipo de pensamentos nós escolhemos ter, de que tipo de atitudes, o que que nós escolhemos assistir, como é que nós escolhemos viver a nossa vida, que tipo de energia nós estamos gerando. Isso é quem vai dizer que tipo de espírito está ao nosso lado. Se nós estamos, daqui a pouco, antes de terminar, a gente vai falar sobre as nossas emoções, um pouquinho, para ver se a gente entende essa coisa tão complexa dessas matrizes psicológicas. Então, nós vivemos interagindo com os espíritos o tempo todo. Se nós estamos o tempo inteiro reclamando da vida, achando que tudo é difícil para nós, achando que nós não vamos conseguir vencer os obstáculos, achando que ninguém gosta de nós, que a vida é muito difícil e todas as outras coisas que podem surgir em cada um de nós, de acordo com os traumas e matrizes que a gente carrega, que tipo de espíritos nós vamos atrair? Os mesmos tipos que vão querer que a gente desista de viver e vá logo para o outro lado, para que eles possam perseguir, para que eles possam dominar, para que eles possam cumprir os seus planejamentos que estão envolvidos conosco, porque isso vai depender daquilo que nós fomos em outras vidas também, e que a gente não se lembra, né? Então, hoje em dia, já existe muito mais abertura da parte dos médicos, já existe um respeito e um conhecimento muito maior para com a psicologia, que no tempo do doutor Bezerra, no tempo do doutor Inácio, desses livros escritos, no meados do século XX, ainda era muito distante de nós o acesso a psicólogos, terapeutas, que vão conversar com você, que vão fazer com que você abra o seu coração. É fundamental ter com quem falar. É fundamental ter alguém que possa te ouvir, porque aquilo que muitas vezes você não consegue falar para outras pessoas, um terapeuta, um psicólogo vai conseguir conversar. E assim você passa a ter um pouco mais de conhecimento sobre você mesmo e sobre as suas emoções, junto com outras coisas, para que você possa modificar um pouquinho o seu padrão vibratório, mudando o seu pensamento, mudando as suas atitudes e as suas escolhas, né? Aqui nessa imagem,
nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os estados emocionais. Espero que vocês tenham tido a chance de assistir esse filme, que é o Divertidamente 2. Maravilhoso. É uma Também. aula. Muito bom. Aqui ele mostra as primeiras emoções, vamos dizer assim, básicas do primeiro filme era a tristeza, essa azulzinha, a raiva, esse vermelho, a alegria, essa toda iluminada, e o medo, tá aqui esse compridinho, essa verdinha é o nojo, que eu achava nojo, mas a pessoa vai ter isso, o que tem a ver com as emoções, né? Pois vocês vão ver. Esse curvado aqui roxo do lado da tristeza é o tédio. Essa pequenininha aqui com os olhos enormes é a inveja, verdinha aqui do lado da verde. Essa com os cabelos todos arrepiados é a ansiedade. Esse grandão com o nariz vermelho é a vergonha. E essa velhinha aqui, bem pequenininha no cantinho, é a melancolia, que foi muito interessante o aprendizado disso tudo no filme, né? Então, para que exista a cura do espírito e do corpo, nós precisamos conhecer toda essa turma de emoções. Aqui são 9, tá? Mas cada uma dessas emoções é tão complexa que é por isso que a gente sofre tanto, porque a gente não está só numa coisa. E um detalhe modifica completamente todo o resto. Essas emoções, já foi feito um gráfico, uma roda, marcando todas as emoções possíveis conectadas umas às outras, deu 263 palavras. Imagine. Aqui ele mostra, as emoções podem parecer simples, né? Mas existem pelo menos 28 maneiras de vivenciar a alegria, né? A liberdade, a gratidão, o respeito, a pessoa ser corajosa, criativa, sensível, confiante, bem-sucedida e etc, etc. Depois eu posso mandar as imagens para vocês verem. E muitas outras maneiras de experienciar o medo. Veja bem, o medo vem de quando você se sente ameaçado, rejeitado, perseguido, sem esperança, nervoso, apavorado, excluído, insignificante, inferior, sobrecarregado, preocupado, inadequado, inseguro, fraco. E o medo é que gera ansiedade. A raiz da ansiedade, que é você se preocupar demais com coisas que não estão sob o seu controle. Nós costumamos dizer que depressão é o excesso de passado e ansiedade é um excesso de futuro. Porque estar ansioso quer dizer que você quer saber o que vai acontecer, e não só quer saber o que vai acontecer, você quer controlar o que vai acontecer, o que é impossível. Você não tem condições de fazer com que as coisas sejam exatamente do jeito que você quer, porque existem inúmeras variáveis, não só na sua vida, e como você não vive sozinho, na vida dos que te cercam, e tudo aquilo vai interferir no seu planejamento. O próprio filme deixou isso bem claro. E se você se entregar à ansiedade, é como se a gente fosse assim um palito de fósforo aceso e ele é consumido imediatamente, porque a ansiedade consome todas as nossas energias. Ela gasta tudo que tiver de reserva, porque ela quer fazer demais, ela quer tomar conta de tudo e de todos, e isso é impossível. Ela vem do medo de não ser capaz de enfrentar aquilo que vier, sem você saber o que é, de você não conseguir enfrentar as situações, de você não ser capaz de reagir da maneira que você acha que é o certo. Então, o medo cria imagens completamente equivocadas na nossa cabeça, gera ansiedade e profundos desequilíbrios, né? A raiva, olha, tem 25 variações, ou seja, emoções, sentimentos conectados à raiva. É você ser muito crítico, é você ser muito duvidoso, é você se sentir ciúme, se sentir desrespeitado, humilhado, ridicularizado, provocado, deixado para trás, traído, furioso, frustrado.
ressentido. Olha, a mágoa, o ressentimento, a frustração. Só de falar essas palavras, vocês não sentem um amargo na boca? Aliás, todas essas emoções estão ligadas também aos nossos órgãos. Os chineses, através da medicina chinesa, eles já estudam isso há 5.000 anos. Essa ligação profunda que tem o nosso corpo, que é uma grande máquina complexa, que funciona interagindo com tudo, órgãos, emoções, sentimentos, espírito, matéria, corpo e mente. Então, os sentimentos, eles atacam os nossos órgãos e conforme eles vão sendo desenvolvidos e cultivados por muito tempo, eles se transformam em doença. Eles se transformam em dores, em limitações, porque eles destroem o equilíbrio vibratório dos órgãos aos quais eles estão ligados. Então, imagina, você passar uma vida de frustração, de ressentimento, de mágoa, ataca o seu coração, ataca o seu estômago, ataca o seu fígado e faz com que você mentalmente se torne uma pessoa cada vez mais fraca, descrente, entra no espectro da tristeza, que olha, 19 maneiras de mostrar da tristeza se manifestar. Você se isola, se sente sozinho, vulnerável demais, muito desapontado, vitimizado, envergonhado, se sente inferior, se sente cheio de remorso, se sente incapaz de fazer qualquer coisa, desesperado, e gera aquele outro cor-de-rosa que é a vergonha. De tanta tristeza, você entra nessa vergonha de não expressar quem você é de verdade, porque talvez você tenha medo de não ser aceito, talvez você tenha medo de afastar as pessoas, de que elas não vão gostar de você exatamente como você é, e entra nessa complexidade tão grande de sentimentos e emoções que faz com que a gente enfraqueça cada vez mais. Aí, ó, o nojo, ele é gerado quando a pessoa se sente repelida, é, desaprovada, desapontada, é, julgada, envergonhada também, revoltada, hesitante. Tudo isso também está ligado a esse tipo de nojo, porque uma manifestação física, ela é apenas uma pontinha do iceberg das manifestações interiores, tá? Esse tédio que eu achava que não fazia muito sentido, não entendia muito bem a respeito dele, mas descobri que na Inglaterra tem uma clínica ligada a um trabalho universitário que estuda a síndrome do tédio, the boredom syndrome. O quanto esse tédio afeta a vida, especialmente dos nossos jovens conectados o tempo todo na internet, as mídias sociais, a velocidade com que a informação é transmitida e jogada nas redes, que às vezes você nem pensa se aquela informação é verdadeira ou não, não sabe nem de onde ela vem. Então, é uma velocidade tão grande que todo o nosso sistema não acompanha, e quando a gente sai daquele ritmo veloz, a gente fica entediado, porque acha tudo muito lento, acha que multiplicar lá a mensagem de áudio do WhatsApp vezes dois ainda é pouco. Se tivesse vezes três, era melhor. Por quê? O tédio, ele está ligado ao estresse, a você se sentir sobrecarregado, apressado, pressionado, perder o seu foco, fica sonolento, perde o seu controle, acaba ficando indiferente das coisas e apático, cansado, porque você está exposto a todo um mundo ao seu redor, que você traz para dentro da sua casa e dentro de você, o tempo todo apressando você, que você tem que produzir resultados, uma positividade tóxica, que tem que achar que vai dar tudo certo, que está tudo bem, que é sempre assim, e negando as suas próprias emoções, deixando de enxergar as partes de você que precisam de cuidado, de atenção, de carinho, e aí chegando a esse ponto de se tornar completamente desinteressado da vida. Isso é um passo para você desistir de viver. É um passo para você achar, não, então não faz sentido viver uma coisa tão complexa como essa, uma vida tão confusa, tão
desbaratada, não, melhor não viver. Muitos jovens, os estudos mostram que os níveis de desistência da vida estão muito fortes entre jovens, cada vez mais jovens, até os 35 anos. Então, são pessoas que estão em pleno mercado de trabalho ou na escola ainda, são pessoas que têm uma vida inteira ainda pela frente, por assim dizer, são pessoas que têm muitas coisas para descobrir, mas que acham que não vale mais a pena viver porque elas estão perdidas nesse mar de emoções, sem saber exatamente o que fazer, sem saber como lidar com isso, e acabam se sentindo perdidas. Aqui mostra, olha, a depressão, ela está ligada à frustração, à tristeza, você se sentir inútil, à irritabilidade, à perda do interesse pelas atividades normais, aos pensamentos de morte, de suicídio e aos distúrbios de sono ou de fome. A ansiedade é representada por tremedeira, respiração descontrolada, se sentir nervoso, impotente, em pânico, um sentimento de um risco iminente de que alguma coisa vai acontecer, o aumento da sua frequência cardíaca, o suor em excesso. E a interseção entre depressão e ansiedade acaba gerando inquietação, agitação, dificuldade de concentração na tomada de decisões, sintomas físicos inexplicáveis, como dor de cabeça, dor de estômago, uma série de outras coisas ainda mais complexas que a gente não consegue. Nossa, fibromialgia, dores de todos os tipos que as pessoas. Ai, meu Deus, o que que eu estou sentindo? Labirintite, a pessoa tonta, sem saber. Ah, é estresse, mas é isso tudo aqui junto. Porque isso tudo nasce exatamente de nós não sabermos lidar com esses personagens aqui. E, por fim, essa melancolia, que no filme ela só aparece uma vez ou outra, dizendo. Isso serve para pessoas mais velhas, que os personagens dizem: não, não está na hora de você vir agora, não, só depois. Ela diz: ai, mas era tão bom naquele tempo, quando eu era criança, ou quando eu era jovem. Ah, eu fazia isso. Começa a viver de passado, de uma lembrança de coisas que não são mais reais. E espiritualmente falando, no livro Exilados da Capela, e também tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre isso, que a nossa memória espiritual de outras vidas, da nossa origem anterior, muitas vezes deixa nos espíritos uma sensação de inadequação aqui nessa vida onde nós estamos. Às vezes você não se sente parte do lugar onde você nasceu, da família com a qual você vive, da vida que você leva, e você fica como se fosse olhando para as estrelas com uma melancolia, com uma saudade, com uma falta de algo que você não sabe nem explicar. Então, essa melancolia também faz parte do complexo de emoções que nós carregamos, tá? No fim, a gente fala sobre a alegria. Aqui é uma imagem interessante que mostra o seu cérebro é o hardware, ou seja, é a máquina. E a sua mente é o software, é o programa, é o app. Então, baixe os programas certos e atualize-os com frequência. É uma escolha que a gente pode fazer. Todos os dias a gente tem essa escolha. Eu posso ouvir uma música horrível, ou eu posso ouvir uma música que me acalma, que me traz vibrações elevadas. Eu posso assistir um filme de tiroteio, de carros se espatifando, bem ao gosto de Hollywood, ou eu posso assistir um filme mais agradável, mais tranquilo. Eu posso ler um livro vazio, que vai falar sobre o romance, traição, enganação, ou eu posso ler um livro que vai me construir algum tipo de sentimentos e emoções renovadas. Eu posso escolher andar descalço na terra, mexer com as flores, com as plantas, aquilo que tiver ao meu alcance, ou eu posso querer andar no meio de um shopping olhando vitrines o tempo todo ou só ligada a coisas externas. Então, que tipo de programa você está baixando, né? Que tipo de app você está escolhendo usar? Que tipo de
de software você está colocando nessa sua máquina complexa que é o cérebro. Isso vem reforçar essa imagem aqui, que foi criada por Maslow. Em 1943, ele criou esse conceito da hierarquia das necessidades. Eram 4 faixas, mais ou menos, mostrando que todo ser humano tem determinadas necessidades. Todos nós vamos ter essas necessidades. O que os cientistas questionaram depois é que as necessidades não aparecem exatamente nessa ordem. Às vezes elas vêm todas misturadas, sim, mas nós todos vamos ter. As necessidades fisiológicas, elas estão lá na base da pirâmide, porque a gente precisa respirar, se alimentar, precisa de água, precisa de abrigo, né, de uma casa para viver, para que a gente possa manter a nossa vida, precisa de roupa para vestir, precisa dormir. Essas são as nossas necessidades fisiológicas básicas, que deveriam ser um direito de todos, que nesse mundo desigual, infelizmente, ainda não são um direito de todos, porque ainda não vivemos num planeta de regeneração. Ainda vivemos num planeta de grandes provas e grandes dificuldades, tá? Em seguida, da base da pirâmide, vem as necessidades de segurança, de proteção, que é a saúde, o trabalho, você ter uma casa, você ter a convivência da família e você ter uma certa estabilidade social. Uma parte dessas necessidades é para ser suprida por você, e a outra parte deveria ser o governo do seu país, aqueles que são responsáveis para oferecer à população transporte, educação, saúde, segurança, para que as pessoas possam se despreocupar um pouco dessa parte e ter uma vida mais produtiva, tá? Você vê como isso é complexo, que ainda não é uma realidade na maioria do mundo. Aliás, é uma realidade em muito poucos lugares do mundo, tá? A terceira faixa dessa pirâmide fala sobre o amor e o senso de pertencimento, de amizade, de família, de intimidade, de conexão. Esse senso de pertencimento, ele bate muito forte no coração de um imigrante que mora em outro país e que nós temos experiências em relação a isso, né? Porque você sente a necessidade de fazer parte de uma comunidade que te abrace, que te aceite, que você se sinta parte daquela comunidade. Então, esse senso de pertencimento é uma coisa inata ao ser humano, faz muita falta, né? O senso de autoestima, que você vai desenvolver a confiança, você vai é, ter certas conquistas, vai se sentir respeitado pelos outros e vai se sentir que você é um indivíduo único e que você é respeitado na sua individualidade. Essas são as primeiras necessidades que ele colocou para você ver. Tudo isso aqui está ligado a estas emoções que nós discutimos, que nós mostramos e que, por sua vez, estão ligadas às origens espirituais. E por isso eu digo que nós somos somos seres tão complexos que ainda está muito longe da gente conseguir vivenciar tudo que é preciso. Aí, nos anos 70, o Maslow ampliou essas necessidades que iam das necessidades fisiológicas, de segurança, de pertencimento, de autoestima, para necessidades cognitivas, que é o ser humano precisa de conhecimento, precisa aprender e saber sobre o mundo ao seu redor e qual é o seu lugar nesse mundo. Depois vem necessidades estéticas, que um lugar feio, sujo, bagunçado, ele traz para nós essa mesma sensação para as nossas emoções. Então, nós temos a necessidade da apreciação da beleza e da forma, da música, da arte, da literatura, de expressões criativas, e isso também supre as nossas necessidades e nos faz bem. Depois disso, ele criou as necessidades ele explicou sobre as necessidades de transcendência. Ele acreditou que os seres humanos são levados a olhar para além do mundo físico em busca de significado. A gente precisa ajudar os outros, praticar a nossa espiritualidade,
se conectar com a natureza. São maneiras que nós encontramos de suprir essa necessidade. Então, o lado espiritual, que é onde a gente mais precisa aprender, ele é capaz de nos trazer esse equilíbrio tão necessário para que a gente possa enfrentar todas essas outras partes. Porque se vocês vão observar aqui, estamos todos encarnados aqui nesse planeta, essas necessidades básicas estão longe de serem supridas. Às vezes a gente está querendo é, transcender ou se conectar mais com as coisas espirituais, ou buscar a expressão artística, a música, mas a gente está preocupado com o que nós vamos comer, onde a gente vai dormir, se a gente tem água para beber, se a gente é aceito na nossa comunidade, se a gente tem segurança, pode andar na rua sem se sentir a sua vida ameaçada. Então, hoje eu percebo isso de uma outra forma, não é uma pirâmidezinha bonitinha. Primeiro eu consigo isso, depois aquilo, até eu chegar lá em cima. Quem dera que fosse assim, né? Nós estamos vivendo, como diz no Brasil, tudo junto e misturado. Nós estamos vivendo ao mesmo tempo que lutamos para satisfazer as nossas necessidades básicas, a nossa busca de estabilidade. Muitas pessoas em vários países não têm nenhuma casa que possa dizer que é sua, lutando para fortalecer a nossa autoestima, porque a gente quer conquistar as nossas metas, a gente quer conseguir realizar as nossas tarefas e a gente quer ser reconhecido. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, não é? Como dizia a música dos anos 80. Nossa, esse aqui eu denunciei a minha idade. Não faz mal. Então, o importante é que a gente perceba que tudo isso é possível de alguma forma. Lidarmos com tudo isso é possível, desde que a gente consiga tomar algumas novas atitudes e fazer algumas novas escolhas. A prece, que também pode ser uma meditação, pode ser um relaxamento consciente ou uma visualização criativa, é de valor inestimável para todos os que sofrem. Nós devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. A palavra prece ou oração, ela vem do latim. É aquilo que nós falamos, que nós pronunciamos, que sai da nossa boca, oral, oração, tá? Ela representa você conseguir unir o seu pensamento de uma forma que faça sentido para pronunciar aquilo para você mesmo, para o universo, para Deus, para o ser que criou tudo isso e que é capaz de nos dar as forças que a gente precisa para vencermos mais uma vez. A oração, ela também representa a reverência às forças maiores que nos criaram. Ela representa humildade nessa postura de mãos unidas, antiga, unindo o lado direito e o lado esquerdo do corpo, os dois circuitos, a mente crítica, objetiva, racional e a mente criativa, intuitiva, unidas num circuito só, pedindo forças, pedindo saúde, pedindo proteção, pedindo equilíbrio, ou falando para Deus como uma conversa sincera sobre os seus problemas e o quanto você precisa de ajuda para resolver algo que você não sabe nem por onde começar. Mas para que isso funcione, você precisa transformar isso num hábito diário, para que ele seja um remédio que você usa todos os dias a seu favor, com dedicação, com disciplina, com coragem, confiança, com fé, com entrega. Responsabilidade significa que você quer tomar as rédeas da sua própria vida, que você deseja fazer o melhor que estiver ao seu alcance para que a sua vida possa estar em paz, o melhor possível. Esse processo de autoconhecimento, ele não está escrito em livros, não existem fórmulas prontas, por isso que eu disse, pode ser oração, pode ser meditação, pode ser
um relaxamento consciente, pode ser andar no parque, pode ser sentar na grama e ficar em silêncio, pode levar uma vida inteira ou muitas vidas para você alcançar esse processo de autoconhecimento, pois o foco não está no processo, ele está nas etapas ao longo do caminho que despertam a nossa consciência e que ampliam o nosso entendimento. É todos os dias, quando você enfrentar uma dificuldade, uma discussão com seu companheiro ou companheira, um aborrecimento com o vizinho, alguém no trânsito que tirou você do seu juízo, um filho, algo que você vivenciou e que testa exatamente os seus conhecimentos, testa tudo aquilo que você vem aprendendo, vem estudando, para que você possa, peraí, de que maneira eu vou reagir a isso? De que maneira eu vou reagir a essa situação? Eu vou silenciar o meu interior, vou olhar para dentro de mim mesma, porque eu tenho certeza que tudo isso está conectado a inúmeras emoções que eu ainda não sei o que que despertou, mas que eu vou entender. Essas etapas vão ser cumpridas quando a gente vivenciar o aqui e o agora, presentes, com consciências, com verdade e com amor, para que nós estejamos num constante fluxo e estado de receber o que Deus, que nós também chamamos de vida, tem para nos dar. Quando nós estamos aqui, presentes, no aqui e no agora, nós temos a capacidade de ouvir as mensagens da vida, as respostas que a gente busca. Porque se você estiver lá no passado, sofrendo com a sua depressão, chorando, se lamentando por tudo que você perdeu, ou por tudo que você não fez, ou eu me arrependi disso, ou se você estiver lá no presente, lá no futuro, desculpe, pensando, ai meu Deus, mas o que que eu vou fazer? Mas será que isso vai dar certo? Mas será que isso vai acontecer assim? Mas será que eu vou conseguir resolver isso? E você não se dá conta que o único lugar onde você não está é no presente. E que no presente você está dormindo, como nós aqui outro dia, e acontece um terremoto. E de repente você tem que sair correndo, porque você só vai poder salvar a sua vida. Ou tentar, né? Então, a nossa vida precisa se resumir a esse estado de consciência em que nós podemos apresentar nossa dedicação, nossa disciplina, nossa confiança, nossa fé e nossa entrega. A frase do professor Hermógenes, que era um grande yogi brasileiro, que morreu já depois dos 90 e poucos anos, é uma frase perfeita que pode servir para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje. Ela diz: para qualquer acontecimento na vida, aceita, né, Jonas? Entrega. Primeiro entrega. Não, primeiro entrega, não é assim. Entregue, entregue. Entrega a Deus, entrega as forças do universo, entrega aquele seu problema que você não está sendo capaz de resolver, ou a situação que você não está sendo capaz de entender e não sabe o que fazer, você entrega. Depois você confia. Confia que a resposta virá no tempo certo, mas é o tempo de Deus. É o tempo necessário para que as coisas se encaixem, não é o seu tempo. Não é exatamente na hora que você quer. Depois que você entregou, você confia, depois você aceita. Aceita que não vai ser sempre exatamente como você quer, nem a hora que você quer. E por último, você agradece. Agradece porque você faz parte desse grande círculo de crescimento, dessa grande energia complexa que rege todo o nosso universo, e é isso que vai fazer com que você aprenda a valorizar a vida, aprenda a encontrar na vida motivos para viver, aprenda a superar as suas emoções complexas, conturbadas, difíceis e chegue ao ponto de viver um pouco mais essas emoções tão ricas que nascem da alegria, que é você ter uma mente curiosa, que você é uma pessoa mais leve, cheia de esperança, inspirada, confiante, que você tem orgulho de cada coisa que você conquista, que você se sente em paz, interessado em aprender coisas novas, grato por tudo que chega na sua vida,
corajoso, criativo, sensível, confiante. Essa é o grande objetivo que nós temos na vida, tá? Que quando a ideia de desistir de viver daquela mente tão complexa, tão emaranhada, que a gente se sente dentro daquele labirinto, surgir na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, que você ama, procura olhar em outra direção, procura utilizar a prece, a meditação, os elementos que forem capazes, que estiverem ao seu alcance, e compreenda que você é um complexo de emoções tão profundo, tão complexo, que não é possível que você entenda tudo de uma vez e dê tempo ao tempo. Que aos poucos as respostas chegam e a gente consegue sair dos labirintos onde a gente se encontra, tá bom? Hoje passamos um pouquinho do tempo, mas é porque realmente era muita coisa. Encerramos aqui, podemos encerrar a gravação para que a gente possa ir para as perguntas e respostas, se alguém tem. Só um minuto, me embananei aqui um pouquinho. Eu Não só faz queria falar, gente, olha, esse mês de setembro é o Uhum, mês da prevenção ao suicídio, tá? É uma campanha que é feita internacionalmente. uhum. Já é o sexto ano que o GEAC faz uma palestra nesse mês de setembro. E aí eu queria dar dois números, um no Brasil, do Centro de Prevenção ao Suicídio, não, Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que faz um trabalho Isso. fantástico. Uhum. O número para ligar para lá é 188. E aqui na Noruega é o Mental Health, 116, 123. Muito bom. E no dia 10 tem o mundo inteiro marca de alguma forma, Isso. né? Esse ano o lema é: se precisar, peça ajuda. É a principal coisa, não é? Hum. Pedir ajuda, falar, Agora eu vou desabafar. parar a gravação, tá? Tá bem. E aí a gente vai para as perguntas aí. Nai, end fall, Nai. Nai. Oi, oi, oi. Peraí, gente. Record.